Nada que esteja entre este mundo e a destruição completa. E aí, caro Telespec? Finalmente saiu o novo trailer de Loki e podemos ver mais do que nós imaginávamos. No vídeo de hoje, eu trouxe uma análise pequena sobre o trailer e o que eu achei também dos detalhes que foram marcantes sobre personagens, cenários e até personagens que foram confirmados de vazamentos anteriores. Eu me chamo Eduardo e bem-vindo ao It's Nerd. Então vamos logo ao que interessa. Logo que o trailer se inicia, nós vemos o Mobius e o Loki, provavelmente aquele Loki que foi parar lá na outra AVT no final da primeira temporada, e eles cumprimentam um personagem chamado Ouroboros, que nos quadrinhos é basicamente uma entidade que conserta qualquer tipo de coisa, inclusive linhas temporais. E enquanto o Mobius fala que precisa de ajuda, o Loki simplesmente dá um colapso do nada. E seu corpo fica todo estranho, como se fosse como se ele tivesse tido aquele problema que tava dando com os Homens-Aranhas no filme do Aranhaverso. Toda vez que eles ficam fora de uma realidade que não é deles, eles começam a sentir aquela zigzira. E o barulho é idêntico ao do filme do Aranhaverso. E não vamos esquecer dos efeitos especiais que estão excelentes, eu gostei demais. Ou seja, valeu a pena adiar Loki justamente para realizar o trabalho com CGI, já que um dos grandes problemas da Marvel atualmente, fora a questão da politicagem, da lacrate nas obras, é a questão realmente do CGI, que nem nos cinemas tá dando vontade de ver os filmes. Parece uns bonecão de animação virtual. A gente não consegue entender, parece PlayStation na verdade. Aí durante o acontecimento, o Loki começa a explicar uma narrativa que ele foi justamente puxado através do tempo, e ele para em vários universos. O trailer ele vai exibindo durante o percurso que o Loki visita vários multiversos. E um deles é bem interessante. E ele acaba parando em frente uma loja de jet skis, já que esse é o sonho do Mobius, que inclusive na primeira temporada os autores deixaram a gente imaginando como seria a vida do agente Mobius, já que descobrimos que os agentes da AVT tinham vidas normais antes de sofrerem uma lavagem da AVT. Tem um breve momento que o Loki encontra com outra versão dele, mas é muito rápido, e ele está trabalhando para a AVT, no caso essa versão. E se repararmos na tela de monitoramento que mostra no multiverso, assim do lado do Loki, está uma crescente infinitas. Chega a ser impossível de contar quantas ramificações estão sendo abertas naquele momento. Só que fico na dúvida de pensar o seguinte: será que realmente existe outras AVTs? Ou é apenas uma AVT mesmo? Mas continuando. Enquanto o Loki narra falando que só existe uma forma de descobrir o que está acontecendo e solucionar isso tudo, ele pega um bastão da AVT e retira uma parede que foi lapidada com os falsos guardiões do tempo e que revela 3 rostos de Kang. E até que fiquei imaginando se eram aqueles Kangs do pós-crédito de Homem-Formiga, que a gente viu realmente em fevereiro lá, quando lançou o filme de Homem-Formiga 3. Mas isso ainda é muito cedo pra levantar esse tipo de teoria. Prefiro deixar em baixa por enquanto. E olhando a cena melhor, a cabeça decepada de um guardião está no chão, lembrando claramente como a Sylvie tinha feito lá na primeira temporada, quando ela jogou a espada e arrancou a cabeça do protetor do universo, né? Que se diziam guardiões do universo e que na verdade eram robôs. Aí fiquei me perguntando se provavelmente ainda é a mesma AVT do Mobius. Eu creio, como eu levantei essa dúvida já é a segunda vez que eu levanto essa dúvida aqui, eu creio que sim, que seja sim a mesma AVT. Até mesmo porque faria total sentido, né? Já que o Loki saiu da AVT pra encontrar aquele que permanece e o retorno dele ser na mesma AVT. E o retorno, engraçado, que volta com aquela bagunça e aquela estátua do Kang que a gente viu estanhada lá no meio da AVT. Então isso já dá a dizer que o Morbius realmente não conhece aquele Loki e que o Loki precisa provar de alguma forma que realmente toda aquela estrutura do universo está sendo totalmente devastada devido à morte provocada daquele que permanece pela Sylvie. Em dado momento, eles vão parar também em uma época que é ambientada aí no final dos anos 1800, que é também a época que se passa o pós-crédito de Homem-Formiga 3, que inclusive mostra a cena no final do trailer, que é onde a gente viu lá o Jonathan Majors, né,
com outra versão do Kang. Aí mostra um relance de um lugar como se fosse a frente de um cinema antigo, onde estava escrito Zaniac, bem grande, e daquele formato lindo dos quadrinhos, de rosa e tom de verde, meio azumbizado, muito legal. E vocês vão me perguntar, quem é Zaniac? Bem, nos quadrinhos, ele teve a sua origem na HQ clássica do Thor, número 319, em fevereiro de 1982. Essa entidade, que mais tarde seria conhecida como Zaniac, era uma criatura demoníaca e parasita que se origina da dimensão das trevas. A entidade, ela possui uma espécie de hospedeiro, na verdade ela necessita de um hospedeiro e desenvolve uma sede avassaladora com o desejo de sangue e de morte, ou seja, de matar. E já na era moderna, a entidade possui o ator chamado Brandon Wolf, que creio eu que seja o personagem de Rafael Casal, que já foi confirmado anteriormente pelo Hollywood Reporter, que vai interpretar o Zaniac na série do Loki. E ele também aparece no trailer, saindo do carro, sendo ovacionado aí pela plateia, e uma luta também que dá a entender que o Loki precisa realmente do Rafael Casal, não sei o nome do personagem que ele vai adotar, creio que seja com o sobrenome Wolf, porque até mesmo porque em dado momento nós vemos ele ser agarrado por duas sombras de Loki e ser preso contra a parede. E no momento que o personagem do Rafael Casal sai do carro, vemos claramente no fundo o pôster do Zaniac, com a roupa clássica e todo na cor verde, algo que me deixou muito animado. Eu sei que é só fanservice, mas assim, já dá pra ver um deslumbre, um cuidado que a série tá tomando. Basta saber se ele vai realmente se transformar e se o CGI vai realmente ser satisfatório. Pelo menos até agora, no trailer, está sendo satisfatório. Aí durante o trailer vão aparecendo assim vários cortes em que mostra a Agente 23, que é aquela agente que tava tentando ajudar o Loki. Na verdade ela tava atrás do Loki e no final ela vira casaca porque o Loki consegue mostrar a verdade pra ela. Que ela tinha, no caso, uma vida antes de ser um agente da AVT. Vemos também a Ravonna Van Slayer. E esses frames rápidos dá a entender que está acontecendo uma espécie de batalha necessária para resolver todo aquele problema que estava rolando. Porque dá a entender, por exemplo, que todos os personagens estão atrás do mesmo objetivo. Mas a gente não consegue incluir se realmente é o mesmo objetivo ou não. Porque no final da série, a Ravonna ela foi atrás do Kang, pelo menos deixou isso submetido, que ela é apaixonada por ele. Então provavelmente que ela vai ajudar ele, ou em que algum momento ela vire a casaca e comece a ajudar o Loki. Porque também, quando mostrou a Agente 23, em nenhum momento mostrou claramente que ela estava ajudando o Loki e o Mobius. E sim, estava atrás de um objetivo pessoal, como tinha mostrado lá no final da primeira temporada. Logo em seguida passa a cena também do Loki tentando provar para o Mobius que ele está... o que está, na verdade, acontecendo com a AVT. E ele aponta para um quadro que está assim do lado dele, só que esse frame é muito rápido. E nesse quadro está acontecendo uma foca e batalha de Kangs, cara. Então revela muito, porque assim, eu não considerei isso só um fanservice. Eu vi muito ali de uma prática, de um fanservice necessário. Porque até então aqueles vitrais, a gente não sabe se se trata de uma profecia, né? De algo como o próprio, aquele que permanece, já falou pra Sylvie e pro Loki no final da série, que poderia vir a acontecer uma nova batalha, ou que seja uma fotografia oriunda da origem da primeira batalha, que também foi explicada por aquele que permanece no final do último episódio. Também tem a Senhora Minutos numa cena muito engraçada que fica gigantesca no formato de fantasma, dando assim a entender que em algum momento será uma distração que vai ajudar o Loki, o Mobius, sei lá, dependendo do que tá acontecendo, a fugir do momento em que eles se encontram. Olha, eu quero muito que tenha uma cena pós-crédito do Deadpool, já que a Senhora Minutos e o Loki e o Mobius, eles vão ter a sua aparição especial aí no filme do Deadpool. Então eu espero de verdade que a Marvel dispare alguns vislumbres aí de Deadpool e Wolverine durante a série, ou pelo menos uma cena pós-crédito. Bem, numa conclusão geral neste trailer, eu não vi lacração, pelo menos até agora, mas é complicado afirmar que não vai ter isso na série. Até porque nunca tem lacração nos trailers. Você nunca vai ver um diretor falando, nós lacramos mesmo. Até mesmo porque eles não querem espantar o seu público logo de cara, né? Malandragem, né? Mas a entrega até agora que a série está demonstrando está num nível bem trabalhado. Talvez o Robert Iger enxergou que precisaria adiar o Loki para que fosse um sucesso maior que a primeira temporada.
e abrindo assim novamente as portas da Marvel para o público que é fã e pagante, e está deixando de acompanhar os filmes, séries, devido à qualidade de produção, roteiros ruins e por causa da agendinha dos cheirosos que só quer saber de lacrar. Mais um avisinho pro senhor, viu, seu Bob Iger? Quem lacra, não lucra. E esse foi o vídeo de hoje. E aí, cara telespec, gostou do vídeo? Então me dá aquela força deixando o seu like aqui embaixo. Isso ajuda a divulgar o nosso trabalho. Deixe também a sua opinião e o seu comentário, porque o seu feedback ele é muito importante para o nosso desenvolvimento. Curte, comenta e compartilha, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo.